Mas, senador Rubem Figueiredo, agradeço a senadora Gleice, que eu troquei, porque nós estávamos no plenário, ela passa a ser a quarta a falar. Eu quero registrar correspondência que recebi da ministra Ideli Salvati, agradecendo a posição clara dos líderes do Senado, e naquele momento eu estava presidindo a sessão, pela aprovação do requerimento 522 de 2014, assinado por todos os líderes, que estabelece calendário especial para aprovação da PEC 57A de 1999, a PEC de combate ao trabalho escravo. E por estar ajustado que na próxima terça-feira, dia 27 de maio, votaremos, enfim, a PEC que combate o trabalho escravo. A referida PEC diz que, em toda aquela propriedade que for comprovado que existem trabalhadores sob regime de escravidão, esse proprietário perderá, digamos, o seu patrimônio, seja na cidade ou seja no campo. Nesse sentido, cumpre-nos mencionar que no período de 95 a 2014, conforme dados da Divisão de Fiscalização do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, 46.478 trabalhadores foram resgatados de condições análogas à de escravo, no meio urbano e no meio rural, conforme quadro anexo que foi me remetido pela ministra. Vale frisar também que, pela primeira vez, o Ministério do Trabalho e Emprego, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho e com a Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, realizou, nos dias 16 e 17 de março desse ano, a primeira operação de resgate em Águas, foram resgatados 11 pessoas em condições de trabalho análogo ao trabalho escravo no cruzeiro de luxo MSC Magnífica, pertencente a MSC Cruzeiros. Outra informação relevante, que se trata da emenda apresentada pelo senador Sérgio Souza, PMDB do Paraná, que, para explicitar que a PEC não é autoaplicável e depende de regulamentação infraconstitucional, para a sua aplicação, propôs emenda que acresce ao dispositivo na forma da lei, considerando como emenda de relação pela CCJ. Assim, diz o documento da ministra, não resta nenhuma dúvida quanto à não aplicabilidade da proposta, o que permite, então, que a PEC possa ser votada de imediato. Vale registrar ainda que a ministra Ideli Salvati esteve nessa semana com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Antônio José de Barros Levenhans, em atividade conjunta com a OIT, e que, na oportunidade, foi divulgado dados do lucro privado resultante da prática do trabalho forçado no mundo, que chega, com o trabalho escravo, a um lucro na ordem de 150 bilhões de dólares. Por conseguinte, nessa semana, o ministro-presidente do TST encaminhou anexos ofícios 141 e 142 de 2014 ao presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, e ao líder do governo no Senado, senador Eduardo Braga, e ao líder do governo no Congresso, senador Pimentel, que está na mesa, documento onde explicita o apoio oficial institucional do Tribunal pela aprovação da PEC do trabalho escravo. Registro, por fim, que o Estado brasileiro participará na próxima semana, na sede da OIT em Genebra, na 103ª Conferência Internacional do Trabalho, que se trata de órgão superior de decisão de organização do trabalho. Reúne-se a cada ano e congrega as delegações tripartites dos 185 Estados-membros que compõem a OIT. Nesse ano, a conferência terá, dentre os pontos de sua ordem do dia, uma comissão com o objetivo de complementar a Convenção sobre o Trabalho Escravo, Trabalho Forçado, para abordar as lacunas na aplicação a fim de reforçar as medidas de prevenção, proteção e indenização das vítimas, com vistas à eliminação, enfim, total do trabalho forçado ou trabalho escravo. Por fim,
A Secretaria de Direitos Humanos agradece mais uma vez aos senhores senadores e senadoras e a esse senador por estarem debruçados para resolver e aprovar a PEC de combate ao trabalho escravo de forma definitiva. Estão aqui anexadas as cartas do presidente Superior Tribunal do Trabalho, como também de outras dezenas de entidades que pedem a aprovação imediata da PEC de combate ao trabalho escravo. Gostaria ainda, senhor presidente, nesse período, de fazer ainda as seguintes considerações. Primeiro, como todos os senhores acompanham, no dia 14 de abril, homens armados suspeitos de fazerem parte de um movimento radical chamado Boko Haram invadiram uma escola secundária de meninas na aldeia de Chibok, no estado de Borno. Há 276 adolescentes foram colocadas em caminhões, 276 meninas, e desapareceram em direção a uma área remota na fronteira com o Camarão. Esse grupo extremista deixou milhares de mortos desde o início do Levante. Em 2009, em ataques contra escolas, igrejas, mesquitas, símbolo do Estado e das forças de ordem. Mas os nigerianos estão chocados e o mundo está chocado mesmo com a brutalidade da ação na escola. É, sem dúvida, um ataque chocante desde o surgimento deste movimento que fere diretamente os direitos humanos. E como membro da Comissão de Direitos Humanos, não poderia deixar de vir à tribuna falar de um ato extremista, um ato violento como esse, que foi o sequestro de 276 meninas naquele país da África. Condenamos, não aceitamos e o mundo todo se revolta contra essa posição. O líder do grupo islamita, Abu Bakr Shekau, critica a democracia e a educação ocidental, que eles não acreditam. Bolohan significa a educação ocidental é pecaminosa. O grupo promove o conceito que, na visão deles, o lugar das mulheres é em casa, que, na nossa visão, de fato, é um absurdo. Repudiamos, condenamos, não aceitamos e exigimos, como um simples militante, não como senador, ou se quiserem também como senador, que as meninas sejam libertadas de imediato. O Boko Haram é visto agora como a principal ameaça de segurança à Nigéria, principal produtor de energia da África. Felizmente, algumas meninas conseguiram fugir, mas muitas continuam no cativeiro. E o líder Shekau aterroriza, prometendo que irá vendê-las no mercado. Instalou-se um clima de terror na Nigéria e de revolta no mundo todo. A primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, criticou duramente o sequestro e disse que ela e o presidente Obama estavam indignados e de coração partido com tanta crueldade. A presidenta Dilma se posicionou também no mesmo sentido. Os Estados Unidos ofereceram, inclusive, negociadores e tropas especiais à Nigéria. A Grã-Bretanha estaria fornecendo apoio e planejamento na tentativa de libertar as meninas. Quero dizer, senhor presidente, mais uma vez, que concordo plenamente com a primeira-dama americana e contra todos aqueles líderes mundiais que se colocaram radicalmente contra a posição desse grupo extremista que sequestrou as meninas. Concordo plenamente com a primeira-dama americana, quando ela pontua que esse ato faz parte de uma série de ameaças e intimidações contra meninas de todo o mundo que buscam ter acesso à educação e à liberdade plena das mulheres. Ninguém pode, senhoras e senhores, se arvorar ao direito de determinar as escolhas do outro. Essas ações são uma gritante violação aos direitos humanos. Quando a gente olha para a questão de desrespeito aos direitos humanos,
com mais atenção e maior senso de solidariedade, dá para ver o mundo que envolve todo tipo de privações e sofrimentos. Dá para ver que a liberdade, a igualdade, são vivências para alguns, mas para outros elas não passam de um sonho, infelizmente. Dá para ver que aquilo que é um direito para todos passa muito longe, efetivamente, do alcance de todos. Infelizmente, em diversos lugares do mundo, existem crianças sem acesso à comida, crianças que estão com trabalho escravo, pessoas são raptadas para que seus órgãos sejam traficados, jovens negros são assassinados somente em virtude de sua cor, crianças e adultos trabalham em regime de escravidão. E veja que estamos aqui trabalhando, lutando, e por isso li o documento antes da Amnistia Deli, para que o Brasil aprove aqui, finalmente, depois de quase 15 anos tramitando, uma PEC de combate ao trabalho escravo. E existem meninas que são arrancadas de seus lares para que não tenham o direito de estudar. Vejam o absurdo. A verdade, meus amigos e minhas amigas, é que os direitos humanos têm a ver com todo o mundo. Todos nós fazemos parte daquilo que chamamos humanidade, e direitos humanos não têm fronteira. Se a humanidade é sustentada pelo amor, ela compreende que todas essas intimidações, ameaças, atos de violência dizem respeito a cada um de nós. Ela compreende que a exclusão, o preconceito, a violência, a fome, a miséria, o abandono de quem quer que seja afeta a todos, e nós todos temos que lutar pelos direitos humanos. Eu acredito que o mínimo que podemos fazer diante desse absurdo na Nigéria é conclamar a todos a uma indignação nacional e uma grande frente, como fizemos no passado, não muito longe, para exigir a libertação de Nelson Mandela na África do Sul. Por fim, e por favor, eu peço de coração, nunca pense que o seu protesto de indignação não fará diferença. Fará diferença, sim. Se ele for uma escolha de amor, de coração, ele fará diferença. Fica aqui o nosso grito de indignação, e que as meninas nigerianas fica aqui o nosso grito de indignação, e que as meninas nigerianas possam voltar às suas casas, aos seus familiares, voltar para casa e voltar aos bancos escolares e viver suas vidas conforme as suas próprias escolhas. Era isso, senhor presidente. Se permitir uma parte, senador Paulo Paim. De minha parte, tudo bem. Quero externar da presidência também. Eu quero externar a minha solidariedade ao apelo que Vossa Excelência faz a todos nós, senadores, e aos brasileiros em geral, para que possam ser libertadas essas mais de 200 moças que foram sequestradas na Nigéria. É inadmissível este procedimento que se faz com seres humanos, ainda mais com mulheres, e inclusive com o propósito de manter relações sexuais com essas meninas. Algumas delas, conforme Vossa Excelência explicou, conseguiram fugir e relataram os desmandos, os abusos, os atos de violência que estão sendo cometidos com aquelas meninas, com aquelas moças. O apelo que Vossa Excelência faz, inclusive de maneira semelhante a que a senhora primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, fez a todo mundo, e a este grupo de pessoas que impensadamente estão utilizando deste método para conseguir seus objetivos. É preciso lembrar, inclusive, os exemplos de pessoas como o próprio Nelson Mandela, de Martin Luther King Jr. Procurem sempre utilizar, expressar o seu sentimento, as suas reivindicações, os seus propósitos, mas sem a utilização de violência, ainda mais
a violência contra seres humanos, moças, meninas, que eram estudantes, não tinham por que, senão, estarem ali sem causar qualquer mal a outro ser humano. Elas precisam ter o direito de voltar à sua escola e em condições de segurança portanto, eu gostaria que, se Vossa Excelência estiver encaminhando um requerimento de apelo a essas pessoas, eu quero, com muita honra, apoiá-lo e assinar este documento. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Exatamente isso, senador Suplicy. Está sendo feito o documento em nome da Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado. Inclusive, já conversamos com a senadora Ana Rita nesse sentido. E Vossa Excelência, todos os senadores serão convidados a assinar o documento. Eu peço que o seu pronunciamento, o seu aparte, seja colocado na íntegra ao meu pronunciamento. Obrigado, senador. Cumprimentos a Vossa Excelência, senador Paulo Paim.